Oi, bom dia. De cara, quem está no controle da sua vida? Jesus disse: Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol igualmente sobre os maus e os bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. A gente precisa parar de olhar para essa vida na ótica do ouvistes o que foi dito, sabe? A gente o tempo inteiro tem ouvido o que foi dito sobre diversas coisas nessa vida. Sobre perdão, sobre amor, sobre carreira, sobre casamento, sobre relacionamento. A gente o tempo inteiro está ouvindo o que foi dito. Mas o que Jesus disse sobre algo específico? O que Jesus tem falado? E nessa ótica aqui, Jesus está falando sobre amor, sobre perdão. Ele está falando que agora não tem essa lei. Jesus está falando que ele veio endireitar as interpretações dos homens. E ele está falando assim: você vai precisar amar seu inimigo. Por quê? Onde está a virtude do amor se a gente ama aquilo que é fácil? Onde está a virtude na fé se a gente se encontrar com Jesus fisicamente e tocar as chagas de Jesus? Onde está a virtude no perdão quando o máximo que a pessoa fez foi esbarrar no nosso braço e derramar nosso suco? A virtude no amor é amar aquilo que é difícil. A virtude do amor é amar aquilo que é impossível ser amado. A virtude do amor é amar nosso inimigo. Quem nos feriu, quem nos traiu, nos maltratou, nos fez perder tempo. A virtude do amor é amar aquilo que é difícil. Senão não há virtude. Então, pode ser que tem gente que vai ficar com raiva de mim. Mas tem muita gente que fala assim: ah, prefiro os animais que os homens. Não, prefiro. É óbvio que você vai preferir amar os animais, você vai preferir amar os animais que os homens. Porque se você xinga seu cachorro, se você grita com seu cachorro, se você xinga das piores palavras que possa existir, se você é inescrupuloso o suficiente para dar uma bica no seu cachorro, chutar o seu cachorro, depois de 5 minutos você fala assim: vem cá, ele vai. Então, é muito fácil amar os animais, porque eles não guardam mágoa como a gente guarda, eles não criam essa ideia de necessidade de perdão como a gente guarda. Então é óbvio que a gente vai falar: prefiro os animais que os homens, porque animal não trai, animal não fere, animal. E aí é uma ideia errada, que é tipo, ouvisse o que foi dito, os animais valem mais que a gente. E obviamente que a gente tem que amar, porque ele sofre também. Se você bate no cachorro, ele sente dor. Se você... entende? Não quer dizer que por ser animal você faz e trata do jeito que você quiser. Mas o que eu quero dizer é que Jesus morreu foi por homens, foi por cachorro. Quem precisa de salvação é a gente. Então Jesus já mostra, desculpa que esse tempo está mexendo demais. Jesus já mostra que ele morreu pelos inimigos dele. Eu sou inimigo de Jesus. Porque por causa do meu pecado, por causa de quem eu sou, eu condenei Jesus à cruz. Eu sou o inimigo que Jesus falou que ele tinha que amar. Eu não penso que se eu estivesse no meio da multidão que gritava para crucificar Jesus, eu ia falar: não, não crucifica não. Eu acredito de verdade que talvez eu ia gritar para crucificar. Eu ia estar com o povo, eu ia com a multidão. E Jesus na cruz ia pensar: eu amo meu inimigo. Porque se Jesus não amasse os inimigos dele, não teria salvação para a gente. A gente seria todos condenados. Então, parar de ouvir o que foi dito. Talvez até o que a minha mãe falou, o meu pai falou, a sociedade falou sobre toda a estrutura da vida e principalmente sobre o amor. Quem a gente precisa ouvir aquilo que diz é o Senhor. É Jesus que está nos moldando e nos conformando à ótica dele.
A ótica de amar o inimigo é olhar para dentro de si e reconhecer que quando Jesus fala, vai lá e ama o inimigo, e talvez a gente acostumado a ouvir o que foi dito e olhar para dentro de si, a gente pensa, mas o que ele fez é muito grave e não merece perdão. Não consigo amar essa pessoa porque é muito difícil. Já parou para pensar o quão difícil é para Jesus te amar? Aí você fala assim, não, mas Jesus é muito fácil me amar. Custou a cruz, custou flagelo, custou tronco, custou agonia, custou cruz. Você pensar que é fácil para Jesus nos amar, você pensa que ele estava fazendo um teatro de Semana Santa na paixão de Cristo. Não é fácil para Jesus nos amar, custou a vida dele. Então, quando a gente olha para uma pessoa e pensa que não merece perdão, não merece ser amado, primeiro que você corta toda e qualquer possibilidade de virtude de amar. Você corta toda e qualquer possibilidade de entender aquilo que Deus fez por você, por mim. Para de ouvir aquilo que foi dito. Ouve aquilo que Deus disse. A gente precisa mudar a ótica da nossa vida, a gente precisa mudar a ótica daquilo que é prioridade, a gente precisa mudar a ótica daquilo que é amor. A gente precisa entender sobre o amor de Deus, sobre ser gerado pelo Senhor na nossa vida, porque senão a gente vai sempre fazer escolha errada e a gente nunca vai conhecer a Deus verdadeiramente. Aquele que ama conhece a Deus. E quando a gente pega esse trecho, aquele que ama conhece a Deus, a Bíblia é integral. Então eu posso colocar, aquele que ama os seus inimigos conhece a Deus. Porque Deus nos disse para amar os nossos inimigos. Ele não nos deu a opção de escolher quem a gente deveria amar. Ele só falou, vai lá e ama. Levou um tapa, oferece a outra face. E aí, diante da dificuldade que a gente pode ter, o que a gente precisa entender é que é difícil para Deus nos amar. Custou a cruz, custou Jesus, custou humilhação. Pega a passagem do servo sofredor e medita. O que custou para Deus nos amar? Então, reter perdão, não amar. A gente não entendeu nada sobre o amor de Deus, que nos amou primeiro. Tem alguém para perdoar, tem alguém para pedir perdão, tem alguém para reconciliar, tem alguém que é difícil de amar, tem alguém que, pois bem, você só vai conseguir quando você entender o quanto você é amado por Deus, o quanto você tem inimizade com Deus, o quanto o pecado criou inimizade tua e Deus, minha e Deus. E aí você começa a entender que o perdão que você recebe é o perdão que você precisa dar, o amor que você recebe é o amor que você precisa dar. E sobre todas as óticas da vida, fica o recado que talvez a gente se acostumou a ouvir muito aquilo que foi dito, sabe? Aquilo que a televisão fala, e talvez a gente vê uma novela, um jornal, e opiniões sobre tudo na vida. Sobre casamento, sobre prioridades, sobre quantos filhos você tem que ter, como que vai ser seu casamento, sobre patrimônio, sobre... Olha para quem segue aquilo que é dito e pensa, como tem sido a vida dessas pessoas que seguem aquilo que a televisão manda, os amigos mandam, os pais mandam. De verdade, faz aquilo que Deus manda, faz aquilo que Deus quer, faz aquilo que Jesus disse, o que Jesus disse. Então o desafio aqui, e eu queria te mover a isso, é que talvez você pudesse usar esse vídeo para marcar nos comentários alguém que você quer perdoar, pedir perdão, alguém que você sente falta, alguém que de alguma forma você quer falar assim, ó, eu te amo. Ok? É isso. Deus é bom. E é o lugar que eu quero ficar. Para sempre. Só tô falando isso porque Jesus vai ver esse vídeo. Falou, Jesus.